Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E também espero que tenham conseguido assimilar o conteúdo das últimas aulas, né? Então, para a gente fechar a parte que fala de radiciação, a gente vai falar de racionalização de denominadores, né? O que seria isso? Tornar os denominadores racionais, né? Então, quando eu tenho uma situação parecida com essa aqui, o que acontece? O denominador dessa fração, ele não é um número racional. Mas por que não? Porque a raiz quadrada de 2, ela não é representada por um número que possa ser escrito em forma de fração. A raiz quadrada de 2 pode ser representada por um valor aproximado, mas eu não consigo um valor exato para essa raiz. Então, essa raiz, ela pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, quando eu falo para vocês de racionalização de denominadores, eu estou falando de quê? Eu estou falando de tornar esse denominador um número racional. E para isso, eu vou lembrar de um conteúdo antigo de vocês. Vocês se lembram, lá de novo nos anos iniciais do Fundamental, que o professor passava para vocês assim: escrevam frações equivalentes a 2/5. E aí vocês iam lá e, eu vou multiplicar por 3. O outro coleguinha vinha, eu vou multiplicar por 4. A única coisa que era cobrada de vocês era que vocês fizessem essa multiplicação, né, do numerador e do denominador por um mesmo valor, não era isso? Então, eu preciso desse princípio. Por quê? Tirar a raiz de 2 dali, né, fazer com que esse denominador seja racional, não é calcular essa raiz. Então, eu tenho que tirar essa raiz daqui. Como eu consigo tirar? Essa raiz é uma raiz quadrada. Então, se eu tivesse ali um 2 ao quadrado, eu conseguiria tirá-lo da raiz. Então, para que eu faça com que isso seja possível, eu vou multiplicar isso aqui por raiz quadrada de 2. Eu posso multiplicar desde que eu multiplique o numerador e o denominador pelos mesmos valores. Bom, o que vai acontecer? 3 vezes a raiz de 2, eu vou repetir. Por quê? Porque a gente já viu que o que está fora da raiz não multiplica o que está dentro, certo? E aqui, eu vou multiplicar porque os dois estão dentro de uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ou raiz quadrada de 4, né? Vocês escolhem o método. O que eu vou fazer agora? Vou repetir a parte de cima. E esse aqui, ele saiu da raiz. Ou seja, o denominador tornou-se um número racional. Então, eu consegui tirar a raiz de 2 do denominador, certo? Vamos ver um outro exemplo? A gente tem algumas situações diferentes, então eu vou tentar passar todas elas para vocês, tá? Vamos colocar uma outra situação. O que está atrapalhando o meu denominador de ser racional? A raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5, ela não é racional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui pela raiz quadrada de 5. Para que eu possa ter aqui um 25 ou a raiz de 5 ao quadrado. A maneira que eu vou expressar isso é a escolha nossa. Então, 4 vezes a raiz de 5 é 4 raiz de 5. 3 raiz de 5 vezes raiz de 5, esse 3 eu repito, e a raiz de 5 aqui eu multiplico os dois aqui, ó. Né? Base igual na multiplicação, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado. Eu tenho um aluno que colocaria 25.
Pode também, não tem problema nenhum, tá? O que ficou para mim, então? 4 raiz quadrada de 5 sobre 3 vezes 5. E 3 vezes 5 vai dar quanto? 3 vezes 5 vai dar 15. Então, acabou. Se eu tiver como simplificar aqui, eu vou simplificar o que está fora da raiz, mas eu não tenho mais nada para fazer no momento, tá? Gente, esse conteúdo é muito utilizado, porque depois que a gente aprende a racionalizar, a gente não pode mais deixar a raiz em denominador, tá? E no ensino médio, vocês vão trabalhar com várias situações em que isso acontece, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? O que aconteceu agora, né? Eu não tenho mais uma raiz quadrada, agora eu tenho uma raiz cúbica, é 3 ali. Então, o 6 também não é um número quadrado, né? Ele não é primo como 5 e como 2, mas ele também não é quadrado, ele não é o produto de dois números iguais, de dois fatores iguais. Então, eu vou multiplicar. Mas se eu puser assim, ó, o que vai acontecer? Na hora de fazer a multiplicação do denominador, dessa parte aqui, eu vou ficar com raiz cúbica de 6 elevado a 2. Não ficou igual, ficaram diferentes. Se ficaram diferentes, então eu não posso cancelar, eu não vou tirar esse 6 da raiz. Quer dizer que o que eu coloquei ali não foi suficiente. Então, eu preciso que aqui seja 3. Mas para ser 3, aqui eu tenho 1. Então, aqui tem que ser 2. Só que se eu coloco 2 aqui, eu também tenho que colocar 2 no numerador. Porque eu tenho que multiplicar por valores iguais. Agora eu posso multiplicar, porque esse 1 mais esse 2 vão virar 3. Tá vendo por que eu prefiro juntar os expoentes ao invés de fazer o produto dos dois? Ao invés de colocar 25, eu coloquei 5 ao quadrado. Porque quando a gente tem um índice maior ou um número maior aqui dentro, fica mais fácil de fazer. A parte de cima, 7 raiz cúbica de 6, desculpa. Raiz cúbica de 6 ao quadrado, ok? E agora, Cíntia? Agora a parte de baixo vai sair da raiz, só sai quando eles estão iguais. E a parte de cima, eu posso colocar 36. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36, eu sei que não vai sair da raiz, porque o 2 é menor do que o 3. Não pode simplificar. Por que não pode? O 36 está dentro da raiz e o 6 não está, né? Eu só posso fazer divisão, multiplicação, se os índices das raízes forem iguais, então se for a mesma raiz, aqui a raiz, aqui não é, então parou aqui, certo? Gente, eu espero que esteja dando para vocês me compreenderem, tá bom? Eu vou colocar uma situação dessas que eu já passei aqui, com uma raiz em cima para a gente ver como trabalha, mas depois eu vou passar uma última situação que é um pouquinho mais complexa, tá bom? Vamos ver então uma outra situação com raiz em cima. Vamos, raiz quadrada de 8 sobre 3, raiz cúbica de 4. Ó, ficou legal esse. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu acho que aquele 8, nossa, eu compliquei a vida de vocês, tá? Eu acho que aquele 8 ali a gente pode simplificar um pouquinho, tirar ele de dentro da raiz. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, eu vou pegar o 8, vou decompor. E como a raiz é quadrada, esse 2 sai da raiz e esse 2 permanece. Então, eu vou colocar aqui 2, raiz de 2. Embaixo, trocar aqui de novo, né? A gente olha para o número e coloca o outro. Embaixo, o 4 eu vou trocar por 2 elevado a 2. Então, 4 vira o 2 elevado a 2. Beleza?
Vamos multiplicar então? Por quanto que eu tenho que multiplicar? Eu vou olhar. Quem eu tenho que tirar? Sempre aqui embaixo. Numerador não me importa. Meu problema é o denominador. Então, aqui é 3 e aqui agora são 2. Tá faltando 1. Se o 2 aparecer aqui mais uma vez, eu consigo tirar da raiz. Então, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2. Certo? Vou fazer a parte de baixo primeiro, que vai ser mais fácil. Esse 3 que está fora da raiz, eu repito. Raiz cúbica, 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. Já vi que eu vou poder cortar. Tranquilo? Ótimo, então. E a parte de cima? A parte de cima tá com índices diferentes. Um tá 3 e o outro tá 2. Então, para eu multiplicar, eu preciso que eles sejam iguais. Aí eu vou voltar no conteúdo da aula anterior, né? Eu vou ter que igualar aqui, ó. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. E aí eu vou escrever assim, 2 raiz sexta de 2 vezes raiz sexta de 2. Por que você está colocando raiz sexta? Porque aqui é 2 e aqui é 3. Aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3. Eu fiz o mínimo múltiplo comum de 2 e de 3, que foi 6, certo? E aí eu vou fazer 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora que eles estão com o mesmo índice, que as raízes estão com o mesmo índice, eu posso multiplicar. Então, eu vou colocar 2 raiz sexta de 2 elevado a 5, porque eu vou somar o 3 com 2. E aqui eu vou fazer 3 vezes 2. Vou apagar a fatoração para a gente terminar aqui, certo? Esse 2 e esse 2 eu posso cortar. É como se eu estivesse simplificando. Eu estou, na verdade, simplificando. Eu estou dividindo por 2. Então, eu vou deixar raiz sexta de 32 sobre 3, ok? Tem gente que gosta de fazer assim, ó. 2 raiz sexta de 2 à quinta sobre 3 vezes 2. Tem aluno que prefere fazer isso aqui. Deixa eu só melhorar o 5 aqui. Colocar 2 raiz sexta de 32 sobre 6, porque 3 vezes 2 é 6. Daí ele vem aqui na fração e divide por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 2 por 2 dá 1, eu não vou colocar, eu vou só repetir a raiz. Lembrando que esse valor aqui a gente não divide por 2, é esse aqui. E por que eu coloquei 32, né? Porque eram 2 à quinta, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Aqui eu compliquei, né? A ideia não era complicar no início, mas eu gosto de umas coisas meio complicadas, não gosto de fazer o mesmo exemplo sempre. Espero que esteja dando para entender, tá? Qualquer coisa deixem nos comentários que eu respondo vocês. E aí a gente tem mais um caso. Então aqui, olha, são situações diferentes para racionalizar. E eu vou mostrar uma outra situação agora. É a situação que eu acho mais complexa, mas vamos lá. Gente, essa situação é a mais complexa para fazer. Por que ela é a mais complexa? Porque a gente tem um sinal aqui, ou de mais ou de menos. No nosso caso agora é de menos. Por que fica difícil? Porque se a gente chegar aqui e resolver fazer a multiplicação da mesma forma que a gente estava fazendo anteriormente, o que vai acontecer? Na hora que eu for multiplicar a parte de baixo, essa raiz de 3, ela vai ter que multiplicar o 4 e ela vai multiplicar essa raiz. Então, o que vai acontecer? A gente não vai ficar livre da raiz de 3. Vai ficar assim, ó. Aqui ela vai sair, mas ela apareceu junto com 4. E racionalizar não é deslocar ela no denominador, é tirar ela da parte de baixo. Ela não pode aparecer aqui, ela tem que subir. Ela pode aparecer lá em cima, mas embaixo não. Então não deu certo. O único jeito que eu tenho para tirar essa raiz dali
é usando um conteúdo do 8º ano, que é o quê? Né? Produto notável. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essa situação pelo que eu chamo de conjugado. O que é o conjugado, Cíntia? É a mesma expressão, mas o sinal vai estar trocado. Aqui, troquei também, ó. Olhei para baixo e coloquei menos, desculpa. É a mesma situação, mas com o sinal do meio trocado. A gente chama de conjugado. Por que isso? Vou mostrar com letra, só para a gente relembrar o produto, tá bom? Quando você tem uma situação assim, você sabe que esse A multiplica tudo que está dentro do segundo parênteses e esse B também multiplica tudo do segundo parênteses. Então, seria algo assim, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, negativo, porque o B estava negativo, B vezes A é BA, mas como na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, eu vou colocar AB. A gente sempre coloca em ordem alfabética. E B vezes menos B ao quadrado. O que aconteceu, né? Esse AB e esse AB são opostos. Se a gente for juntar os dois, a gente vai encontrar zero. Então, sobrou isso aqui. Quer dizer que todas as vezes que eu tiver uma situação dessa, eu vou ter uma igualdade assim, A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, aqui, embora eu esteja trocada, a ordem não vai fazer diferença porque é multiplicação, eu vou colocar o 4 que está no lugar do A ao quadrado e a raiz de 3 que está no lugar do B ao quadrado também. Então, vai ficar assim. A parte de cima eu vou só indicar a multiplicação, não vou multiplicar ainda. E na parte de baixo eu vou colocar 4 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. Então, ó, seguindo essa regrinha aqui. O que acontece? Aqui eu não gosto de mexer no início, porque pode ser que eu consiga simplificar. Então, eu vou repetir. Só vou mexer com ele depois que eu terminar de mexer na parte de baixo. 4 elevando ao quadrado é 16, e aqui eu vou poder cortar. Eu já percebi que 16 menos 3 vai dar 13. E eu não consigo simplificar o 13 com 2, não dá para simplificar. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes raiz de 3, 2 raiz quadrada de 3. Certo? Esse tipo de denominador vai sempre gerar o mesmo caminho, tá? O mesmo procedimento. Vai sempre ser os mesmos números que estão aqui, sempre serão, mas o sinal tem que ser trocado. Se tiver mais, eu coloco menos. Se tiver menos, eu coloco mais. Vamos fazer mais um? Vou apagar só essa parte aqui. Eu fiz com menos o primeiro, vamos fazer esse aqui com mais. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho 5 sobre raiz quadrada de 15 mais raiz quadrada de 5. O que eu vou fazer? Vou escrever o conjugado. Vou colocar raiz quadrada de 15 menos a raiz de 5. Raiz quadrada de 15 menos a raiz de 5. Certinho para vocês? Então, eu tô repetindo, mas eu tô trocando o sinal. Sempre esse sinal do meio, tá? A parte de cima eu vou indicar, não vou multiplicar agora. E a parte de baixo, ela sempre vai seguir o mesmo padrão. A raiz de 15 ao quadrado menos a raiz de 5 ao quadrado. E eu tô subindo o morro. Eu sempre falo quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque eu chamo esse valor de primeiro termo e eu chamo esse aqui de segundo termo. Os meus alunos não gostam, né? Mas como eu tinha dificuldade de decorar,
o que eu achei que me fazia lembrar do que eu tinha que fazer era essa forma de falar primeiro e segundo. Então eu sempre falava o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então me ajudou a decorar a regrinha, tá? O que eu tenho aqui então? Eu tenho 5 vezes a raiz de 15 menos a raiz de 5 sobre, aqui vai sair da raiz, vai ficar 15, aqui vai sair da raiz, vai ficar 5. 15 menos 5 vão dar 10. Eu consigo simplificar com esse 5. Então, eu não vou multiplicar igual eu fiz anteriormente. Vou deixar assim. Certinho, gente? E agora, gente, o que você vai fazer? Eu vou dividir isso aqui por 5 e vou dividir aqui por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Eu não preciso colocar. Então, eu vou colocar raiz de 15 menos a raiz de 5. E 10 dividido por 5 dá 2. Na verdade, eu não gosto de colocar esses dois pontinhos, tá, gente? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu divido mentalmente. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Por quê? Porque aí na hora de você anotar aqui, você lembra por que você não vai colocar nada. Porque era 1 e o 1 é neutro na multiplicação, tá bom? De novo, conselho. É uma matéria mais chata de fazer, né? É muita informação. Então, assistam a aula a primeira vez para terem uma noção de como deve ser feito e assistam uma segunda vez, pausando e tentando fazer os exemplos sozinhos. Depois, tirem a pausa, voltem para o vídeo e tentem e olhem se vocês conseguiram fazer certo ou não, tá? Porque, gente, conhecimento é assim. Eu não posso só pegar a informação. Se eu só assistir a aula, eu não vou estar pronto para fazer os exercícios. Então, eu tenho que treinar, tá bom? Então, vamos fazer com calma. Assistam mais do que uma vez, no mínimo 2, para a gente realmente conseguir aprender. Em breve, vai ter uma aula aqui de resolução de exercícios, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas desse primeiro momento nosso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado dúvida. Qualquer coisa me falem, me deixem um comentário, tá? Passem para mim que eu vou esclarecer para vocês, correto? É importante, então não deixem de aprender, tá? Principalmente quem tá querendo vestibular, concurso, Enem, concurso, tá no ensino fundamental, isso aqui vai ser utilizado, tá bom? Bom, se tiverem gostado da aula, deem o like de vocês, se inscrevam no canal para receberem notificação todas as vezes que sair uma aula nova. Me sigam no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia, Eu sempre posto alguma coisa legal lá, algum texto que eu acho interessante, que relaciona a matemática com alguma coisa bacana ou do nosso dia a dia ou de algum acontecimento já passado. E gostaria de falar para vocês também mais uma vez para seguirem e se inscreverem na página do professor Marcos, que é o professor de português. E como eu já falei para vocês, matemática e português estão sempre de mãos dadas, Então não deixem de acompanhar o professor Marcos também. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente, poder falar mais um pouquinho de matemática com vocês. Gente, eu tô adorando esses momentos, tá? E eu tenho um sobrinho que vai fazer 6 anos e de vez em quando eu ensino para ele algumas coisas, Então, às vezes eu deixo ele meio confuso. E aí a minha mãe estava contando que um dia desse ele foi tomar café com ela e ele pediu o celular e foi colocar na minha aula. Eu sei que ele não entendeu nada, mas ele já vai começando a acostumar. Então, por que eu tô contando dele para vocês? Porque, de novo, a gente tem que gostar pra gente aprender. E como a gente começa a vida escolar da gente ouvindo as pessoas dizerem que matemática é difícil, a gente já vai aprender achando que é difícil. Então, a gente já se coloca nessa posição de que, nossa, eu não vou conseguir aprender porque é difícil, eu não vou conseguir aprender porque é difícil. Então, vamos começar a gostar do conteúdo, a nos dedicarmos a esse conteúdo, que eu tenho certeza que vocês vão aprender e vão ficar feras aí em matemática e vão sair daqui para frente olhando tudo e vendo a matemática à volta de vocês. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até breve!